Bem, com muito prazer receber no meu canal o professor Alberto Age, meu velho colega dos anos 70, isso faz tempo, como diria Ferro Gilhote, o tempo passa. E Tempo o Age passa. é um grande especialista aí no Chile, e nós já conversamos aqui no nosso canal com o Ajo. E, Ajo, primeiro agradecendo você ter aceito novamente meu convite, a questão que eu coloco para você: eu acompanho assim distante os acontecimentos do Chile, vi todos os acontecimentos do ano passado, depois a convocação da Assembleia Constituinte, das eleições, a instalação da Constituinte, tudo. Aí começou a vir notícias sobre o processo da sucessão presidencial. E aí, para mim, que não acompanho o par e passo Chile, foi uma enorme surpresa um candidato de extrema-direita aparecer como um dos favoritos à eleição chilena. Então, eu pergunto para você, e novamente, agradecendo ter aceito o meu convite, para você foi uma surpresa aparecer um candidato de extrema-direita com viabilidade até de vencer as eleições? Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite, Vila. É sempre um prazer estar aqui com você, conversando sobre os diversos temas, e em especial sobre o Chile, que é um processo político, um país importante, um processo político que nós já conversamos aqui, sobre a chamada explosão, ele está lido de 2019, depois a convocação do plebiscito à Constituinte, etc. Bom, o processo político chileno é intensíssimo, não? Na rua, na opinião pública, na imprensa, etc., com muita mobilização, e um processo, digamos, que tem aspectos de alta democratização, né, de participação política, mas tem também um processo de retomada de alguns paradigmas que acabam problematizando esse mesmo processo de democratização política. E, para a surpresa, como você manifesta, da presença da extrema-direita no Chile, com um candidato com viabilidade eleitoral, a princípio, se nós observarmos o processo até a convocação da Constituinte e dos resultados eleitorais da Constituinte, configura-se uma surpresa. Mas, se nós olharmos com um diapasão um pouco mais longo, nós vamos perceber que, já no plebiscito, aquele de 88, quando se derrotou o Pinochet, né, o Pinochet teve em torno de 44% dos votos, numa situação de polarização. Então, a impressão que nós temos é que o Chile compõe uma sociedade política muito plural e organizada, com várias correntes. Isto é verdade, mas a tendência, por vezes, à polarização entre esquerda e direita também é verdade. E eu acho que o que surpreende mais é que o processo de convocação da Constituinte, de eleição dos deputados constituintes, os 155 que estão lá trabalhando e vão fazer a nova Constituição chilena. O que surpreende é que a direita tinha fracassado nessa eleição, né? A extrema-direita sequer apareceu como força significativa nos deputados constituintes. Mas a estrutura política do Chile é presidencialista. É um presidencialismo bastante reforçado, digamos assim, até mais do que o brasileiro, porque o Brasil é uma república federativa, onde a política se distribui muito mais, enquanto o Chile é tradicionalmente um Estado centralizado, presidencialista. Então, a força do presidente da República é muito grande, e só agora que talvez a Constituinte confirme efetivamente a federalização do Estado chileno. Então, é claro que aí a direita, especialmente a extrema-direita, jogou os seus dados
numa hora mais favorável a ela, que é a eleição presidencial. Somado isso aos Sim, erros sim. da esquerda e do centro político, ou da centro-esquerda, que vem daquele processo da concertação, eu acho que esses fatores todos podem explicar por que um candidato de extrema direita aparece no Chile com possibilidades de ganhar. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Justamente, eu conversei, deixa eu só colocar uma questão para você, Age. Eu estava falando com o deputado Elias Vaz, de Goiás, que solicitou o comparecimento de Paulo Guedes, ministro da Economia, à Câmara para esclarecer o offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, que o Pandora Papers revelou. E ele, há semanas, sequer comparece, e não está nem aí. No Chile, foi uma história um pouco diferente, porque o presidente da República, Sebastião Pinheiro, foi envolvido nas revelações do Pandora Papers, e a Câmara dos Deputados, se eu estiver errado, você me corrige, autorizou, porque lá parece que é um pouco diferente, né? Autorizou a abertura de um processo, que nós falamos a nossa linguagem aqui, de um processo de impeachment pelo Senado, que parece que dificilmente terá êxito tal. Isso acabou também jogando água no moinho da extrema-direita, na sua leitura, ou não? E um segundo ponto, vendo notícias sobre a eleição na Nicarágua, agora, aqui mesmo no Brasil, o PT tinha soltado uma nota saudando a eleição fraudada do Daniel Ortega, com todas aquelas coisas terríveis, e aí tentou voltar atrás o PT, que pegou muito mal. No caso do Chile, o Partido Comunista Chileno soltou uma nota de apoio à vitória de Ortega e encontrou, evidentemente, resistência por parte do candidato da Frente Ampla e tal. Essas duas questões, queria que, por favor, você comentasse. Se a extrema-direita acabou navegando, então, naquele espaço que tinha da direita civilizada, e como é que fica essa esquerda e esses erros que você levantou da esquerda nessa conjuntura eleitoral? Então, Vila, é verdade. Eu acho que o processo de impeachment, embora tudo indique que ele não vá ter êxito, né? Porque a oposição precisa de 29 votos no Senado e só pode mobilizar, com certeza, 24, e talvez mais 25, que a própria oposição dá como, vamos dizer, o caso encerrado, a não ser que tenha muita surpresa. Isso faz com que o prestígio do Pinheira desça muito, já estava lá embaixo e acabou, um presidente arrasado, e o Sebastião Sichel é o candidato do Pinheira. Ele é um candidato, digamos assim, ministro, embora já tenha passado por vários governos, já tenha, inclusive, assessorado o governo da Bachelet, etc., esse é um representante dessa direita que está no poder com o Pinheiro. Então, evidentemente, isso afetou muito a candidatura do Sichel, embora a participação dele nos debates tenha sido muito ruim, alguns dizem até desastrosa. Só agora, ontem, no último debate, é que o Sichel conseguiu, digamos assim, contestar essa ênfase que o Katz dá ao Pinochet, ao período do Pinochet, às glórias do período do Pinochet. Então, houve um grande embate ontem no último debate presidencial, e a própria imprensa chilena, alguns setores, estão chamando o Sichel de um ressuscitado. Parece que ele ressuscitou e no último momento aparece como um candidato que pode ser viável, etc. Isso por quê? Porque o voto no Chile virou facultativo, né, desde 2012, não é obrigatório. A questão é quem vai votar, quem não vai votar. Então, isso vai pesar muito na balança. As últimas eleições, os especialistas nos dizem que, quando os jovens participam muito, né, a tendência é elevar o quórum eleitoral e a esquerda se sai melhor do que a direita. Agora, resta saber se isso vai se configurar agora também. Então,
num primeiro aspecto, você tem razão, e acho que essa é uma observação importante, onde a direita moderada, que faz o jogo democrático, claudica um pouco, tem aberto espaço para a direita mais extremada, setores mais reacionários, etc. Mas nem de longe o José Antônio Katz se parece com o Bolsonaro. Não, assim, acho que com o Bolsonaro não há padrão de comparação. Então, você hoje tem lá o Katz reunindo com um grupo de economistas importantes do país, etc. e tal, porque ele foi muito criticado no seu programa econômico nos últimos debates. Então, ele está lá reunido com a comunidade científica da economia, que é do campo dele, coisa que a gente vê como o nosso Bolsonaro sequer passa perto disso, né? Então, você vê, o Katz é um sujeito que tem poder de mobilização e de organização, embora também tenha lá suas fragilidades que foram apontadas. Em relação à esquerda, que abriu campo, né? A diferença do PT e do Partido Comunista Chileno em relação à Nicarágua foi que muitos representantes eleitos pelo Partido Comunista, já desde 2012 para cá, como a deputada Camila Vallejo, como agora a prefeita de Santiago, né, da comunidade central lá da cidade de Santiago, e outros se manifestaram contra a nota do Partido Comunista em relação à Nicarágua. E a direção comunista disse, ok, anulamos essa nota, houve manifestação desses setores na imprensa dizendo, olha, isso daí é um grupo de 2 ou 3 da direção que fez isso, nós estamos absolutamente de acordo. O Boric, que é o candidato, né, Gabriel Boric, que é o candidato da Frente Ampla, de um partido chamado Convergência Social, que está dentro da Frente Ampla, obviamente se manifestou também, né? E, é claro, a imprensa deu voz a ele para essa manifestação. Mas, evidentemente, ele desceu a 17% na última pesquisa. Ele que estava perto dos 24%, 25%, alguns davam até 32% para ele. Então, esse fator da Nicarágua, de fato, resultou numa queda eleitoral, é evidente e muito rápido no Chile, tanto é que hoje Boric já começa a falar da necessidade de se aproximar do Partido Socialista, de abrir diálogo com outras forças, etc., etc. Mas o fato é, nessas circunstâncias, quando se imaginava há um ano ou alguns meses atrás que Boric já estava no segundo turno e que aí restava saber quem é que ia chegar, agora inverteu. Katz, que aparece como o candidato que muito provavelmente estará no segundo turno, e a luta começa no campo da esquerda e da centro-esquerda, já que tem Boric como um candidato forte, porque agrega muito apoio de diversos setores, e principalmente daquilo que vem das mobilizações desde 2019, e a Jasna Provost, que é da Democracia Cristã, que poderia representar, assim, o setor da concertação. Mas aí estão os erros graves desse processo todo, né? A ruptura da concertação ou da nova maioria que apoiou a Bachelet entre o Partido Socialista e a Democracia Cristã, o fraco desempenho e a perda de potência do Partido por la Democracia, que é o PPD, que é o partido do Ricardo Lagos. Quer dizer, então, tudo isso fez com que esse setor da chamada esquerda, centro-esquerda concertacionista, perdesse força. Então, o centro político perdeu força. Então, perdendo força, é difícil o diálogo com uma esquerda que entendeu que o processo era inteiramente da sua ascensão e há um tempo atrás já se comparava a possibilidade
de Allende novamente, do Radui, que é um líder do Partido Comunista, vencer a primária com Boric, o que não aconteceu. Então, se essa esquerda imaginava que o processo ia numa ascensão irrefriável, e não foi assim. Não foi assim. Os independentes na Constituinte, que tiveram um extraordinário desempenho, começam a se pulverizar. Então, a articulação política em busca de algum consenso fica muito difícil. Então, esse é o problema em termos gerais. Katz também avança porque há um erro, vou dizer, de fundo, né, nessa questão, que é um certo apelo a duas ideias, rebelião e violência. Então, lembre-se que o estalido de 2019 começa com uma revolta estudantil e popular de destruição do metrô, né, quase meio metrô de Santiago foi destruída. Então, essa cultura de que na rua, com a manifestação, com o enfrentamento, com a violência, o Chile vai derrubar o neoliberalismo, etc. Isso teve um auge, né? Teve um auge e nós vimos que o Chile ia por esse caminho. E isso também fez com que reacendesse na sociedade chilena e na opinião pública a ideia de, opa, né, nós queremos paz, nós queremos estabilidade, nós não queremos a continuidade de tudo isso. Né? Isso foi até positivo para desencadear o processo, mas nós vamos continuar aí. Então, bom, nós que estudamos história temos um pouco essa noção, né? Revolução Francesa, o radicalismo jacobino e depois a reação, né? Depois a República, depois a reação. Maio de 68 e depois a vitória do De Gaulle, né? Né? Aqui também, né? Diretas, não sei o quê, depois a vitória do Collor. Então, essa dinâmica, vamos dizer, não será inesperada no Chile, já que apareceu esse candidato valoriza, né, um certo setor da sociedade chilena que apoiou a ditadura Pinochet, né, que tem uma leitura desse passado como uma leitura positiva, não tem, né, ele retoma uma narrativa que é a narrativa que o movimento de rua, o movimento de rebelião social, destruiu a narrativa da concertação, que é a ideia de o Chile conseguiu superar a ditadura em paz, né? Os chilenos se conscientizaram disso, olharam para o mundo e olharam para frente e não buscaram a revanche, uma revanche, claro que teve condenações, etc., mas isso não é revanche, isso é justiça que era possível no Chile, etc., né? Que estou me referindo aqui aos militares que praticaram tortura, mortes, etc., muitos deles foram condenados, presos, etc. Então, a justiça é uma coisa, a revanche e a violência revanchista é outra. Então, é essa questão. Onde é que foi que, e por que razão, a concertação perdeu essa narrativa? E, ao que tudo indica, no final do processo eleitoral, não é? Parece que vai ser necessário algum diálogo por parte dessa esquerda da Frente Ampla, do Partido Comunista, com esses setores, porque senão vai perder a eleição para a extrema-direita. E nós devemos levar em consideração que o Chile tem olhos para o Brasil, Bolsonaro está aqui, né? Bolsonaro venceu as eleições, obviamente que eles sabem o que significa isso, mas o Bolsonaro terá em Katz, se ele vencer, um aliado forte numa economia respeitável no mundo, né? Então, se a direita do Pinheira foi uma direita que rejeitou Bolsonaro, não,
né, nós sabemos que ele foi visitar, então, olha, não é assim, esse negócio de vir aqui elogiar Pinochet, nós não estamos de acordo com isso. Agora, se o Katz vence, a história é diferente. Então, há questões e questões que perpassam aí esse último momento, essa última semana às portas da eleição. Agora, a eleição é também de deputados, senadores, quer dizer, então é uma eleição mais complexa também do ponto de vista regional. Ju, mas seguindo por esse caminho, na hora que for promulgada a Constituição, e tudo indica que será, na falta de uma melhor expressão, uma Constituição avançada, né, pela composição dos constituintes, presidido por uma indígena, né, a Constituinte chilena. Aí não poderá haver um terrível conflito? Vamos dizer que a extrema-direita vence as eleições, é uma possibilidade. Como é possível ter um governo de extrema-direita com uma Constituição, na falta, volto a dizer uma melhor expressão, progressista? Vai haver um conflito, tudo indica, né, institucional, né? Ou não? Como é que ficaria isso? Eu acho que pode não haver diretamente um conflito, mas certamente um grau de tensão que vai desdobrar em enfrentamentos, em disputas, etc. Tudo depende também de como essa Constituição virá. O problema é, num certo momento, por exemplo, até agora, a influência da eleição presidencial, dos candidatos e tal, sobre a Constituinte, pesou, mas não de maneira forte, porque a Constituinte está no início do seu trabalho. Então, regimento, todas essas coisas, até agora entrando no preâmbulo, né? E começando as comissões. Então, vamos dizer, a eleição presidencial não presidencializou os trabalhos da Constituinte diretamente, mas o seu resultado, você tem razão, aí eu acho que vai haver muito impacto do resultado da eleição presidencial nos trabalhos da Constituinte, porque certamente aí o resultado, ou seja, quem é o novo presidente, qual é a composição e o projeto desse governo que ganhou as eleições, isso certamente vai fazer com que o embate na Constituinte seja muito mais duro. Talvez alguns setores de direita atuem até no sentido de bloquear certos passos da Constituinte, retomar aquela coisa dos 2/3 para aprovar qualquer inovação. Então, é algo que, vamos dizer, o resultado eleitoral do dia 21 agora vai fazer com que a própria Constituinte chilena, que está sendo elaborada, talvez não saia tão progressista assim, como se imaginava se a esquerda ou a centro-esquerda, ou de alguma maneira, né, uma composição do centro com a esquerda vencesse a eleição presidencial, ou até a direita vencesse, a direita moderada vencesse a eleição presidencial. Nesse contexto, eu tenho a impressão que o impacto já começará diretamente nos trabalhos dos constituintes, e isso vai gerar uma nova correlação de forças, como se dizia. Nem todos os independentes que estão lá, né, têm uma organicidade, né, para levar um entendimento na composição e na elaboração da Constituição que se imagina quando se está fazendo discurso para ganhar voto, né? Nem todos têm esse tipo de coisa. É uma questão, isso que você coloca, eu acho que não é uma previsão fora do esquadro, a não ser que o cenário da eleição vire. Veja, dia 21 de novembro é o primeiro turno e dia 19 de dezembro é o segundo turno. Então, também aí nesse mês, é preciso ver quem chega lá
e depois que tipo de articulação, que tipo de sensibilidade, né, na avaliação se pode ter frente ao que está aí, né? Eu acho que a minha esperança é que os setores aí de esquerda possam compreender melhor que riscos, né, essa eleição está gerando para o país, né? Eu acho isso, que você tem razão em apontar isso. Acho que os trabalhos da Constituinte vão ser mais complicados ainda. Acho que muitas expectativas que os chilenos têm como positivas, progressistas, etc., vamos dizer, sob questão. Eu acho que isso vai acontecer sim. E, Ajo, a questão indígena, para muitos, nem existiam indígenas no Chile. A maior parte das pessoas nem imaginavam que tinha indígena, ninguém falava, não se falava, tal. Falava indígena Brasil, tal. Lembrava um pouco do Peru, da Bolívia, mas Chile zero. Aí, para muitos, os indígenas invisíveis, porque igual no Brasil, 38 milhões de invisíveis, como é possível ter? Mas aí os invisíveis indígenas chilenos se manifestaram, olha, nós estamos aqui em alguns séculos, e nós estamos aqui e tal. Como é que fica essa questão, como é que está sendo desenvolvida essa questão indígena, junto com a Constituinte, e nesse panorama complexo da sucessão presidencial? Então, como você diz, os indígenas estão lá há muito, muito tempo. O Estado chileno se formou em guerra e um dos setores de conflito militar era com os indígenas, com os Mapuche ao sul do Chile. Hoje em dia, né, neste exato momento, existe quase que um estado de sítio no sul do Chile, por conta de conflitos armados ali entre madeireiros, empresários, proprietários e comunidades indígenas, que não chegam a conflitos abertos, de muitos mortos e tal, mas de uma sucessão de acontecimentos. Então, a violência política e social nesse momento está instalada no sul do Chile. E nós sabemos como é que essas coisas funcionam se você não tem equilíbrio e, de alguma forma, algum escudo para que isso, para que essa situação não extrapole. É um perigo um homem de extrema direita chegar ao poder com capacidade de orientação, ainda que a Constituição de 80, que está em vigor, ela não foi derruída, ela não deixou de ser institucional, então é um perigo. Embora o problema indígena no Chile precise ser equacionado. A presença de indígenas como deputados constituintes foi um grande avanço e é um grande reconhecimento da política chilena frente a isso. Chegar a um consenso já é difícil. Só para te dar uma informação, um dos primeiros pontos que deu polêmica na Constituinte foi é uma Constituição da República do Chile ou é uma Constituição dos povos do Chile? Isso já é uma questão que vamos dizer, envolve a presença dos indígenas. Ou seja, há setores dos indígenas e da esquerda que entendem que a República chilena é uma república contra os povos do Chile, e dentre os povos do Chile, contra os Mapuche e outras etnias. Veja que isso é um problema da unificação espanhola, é um problema lá das comunidades hoje, né? Dos estados, das nações que compõem o Estado espanhol. Tem gente que diz que a Espanha não é um Estado e nem deveria ser, devia ser, no máximo, um Estado dos povos espanhóis. Então, essa formulação ainda não está resolvida na Constituinte chilena. Veja que trata-se de um preâmbulo, ou seja, que essa Constituição ordena o quê? Então, existem esses setores que defendem uma posição mais tradicional, a República, né?
obviamente não se fala em monarquia, e tem pessoas que defendem uma ideia mais abstrata, não tão tradicional e histórica, que é essa coisa de o Estado chileno é um Estado dos seus povos, e que, portanto, daí se avança, inclusive, para uma possibilidade real, que é o unicameralismo, não mais Câmara e Senado, mas uma assembleia do país. Então, tudo isso são questões que estão dentro dos debates profundos. E obviamente, que essa questão institucional do desenho institucional do novo Chile, da refundação do Chile, a presença do indígena que está gerando esse problema a ser resolvido pelos constituintes e depois, no final, referendado pelo povo, num plebiscito de saída, como eles dizem, que aí sim o voto é obrigatório. Todo chileno tem que ir lá dizer se concorda ou não, né, com o que saiu da Assembleia Constituinte. Mas isso só daqui 9 ou 12 meses, né, digamos. Talvez o tempo é muito curto, né? Você que estudou as constituintes deve saber isso de cor. Quer dizer, os chilenos falam assim: olha, 9 meses para fazer uma constituição é muito pouco, não dá para fazer isso. Parece que a brasileira demorou coisa assim de 2 anos ou perto disso. 20 meses, então, 20 meses. Acho que uma 20 das meses. mais longas, acho que foi a nossa, essa A última. nossa. Então, aí tem esse embate lá também. Então, não se sabe muito bem se em 9 meses a Constituição vai ficar pronta ou se vai ser necessário mais 3. Se for isso, nós vamos estar lá no fim do primeiro semestre, né, ou até no segundo semestre, vendo que resultado isso deu. É interessante, eu não sabia que ia passar pela votação popular no final do texto. Isso é importante, né? Porque no nosso Portanto, caso aqui nunca ocorreu, né? Foram os constituintes que encerraram os processos, né? Algumas vezes relativamente rápido, como o da primeira Constituição Republicana, e outros um pouco mais longo, que foi essa Constituinte de 87 e 88. Deixa eu pegar só um gancho que você falou sobre o candidato da extrema-direita chilena, falando, olha, ele não é um Bolsonaro no sentido que nós vemos aí, olha, está se reunindo com os grandes economistas da sua corrente, da leitura que esses economistas têm do seu país. Isso nunca ocorreu aqui, porque o Bolsonaro tem 500 palavras no vocabulário, tem problemas cognitivos, seria um desastre, né? Leva colinha na mão escrita para falar coisas banais, tal. Essa leitura que se tem de fora, que as pessoas falam, o candidato é um Bolsonaro chileno. É um Bolsonaro chileno? então, talvez ele seja, vamos dizer, mais próximo do Trump, né, chileno, do que do Bolsonaro. São todos da Sim. mesma corrente, né? O Trump, por um empresário, um homem com uma capacidade de articulação na sociedade civil, e entrou num partido como o Partido Republicano e revolveu o Partido Republicano de cabeça para baixo, né? Enfim. O Bolsonaro não. A relação do Bolsonaro aí com os partidos, nós estamos vendo aí agora o que significa isso, né? Ou seja, eu acho assim, são personagens e cada qual com uma solidez, né, maior, mesmo que façam parte do mesmo campo. Disse, né, quer dizer, que é um Bolsonaro chileno, como uma maneira, vamos dizer, mais fácil de fazer essa identificação de que é um homem de extrema direita, como eu disse, valoriza uma narrativa que estava superada, de certa forma, no Chile, que é de apreciar muito positivamente a ditadura do Pinochet. E aqui nós temos, né, o Dr. Paulo Guedes, né, que pensa nesses termos também, foi um economista, né, lá no período Pinochet. É dessa ideia que agora o Katz também expressa, falando do passado, uma ditadura liberal. Então, uma coisa assim, é um conceito que no Chile esse casamento se dava
pelo fato de que o Pinochet impunha uma ditadura, um regime violento e tal, e, por outro lado, o neoliberalismo sendo adotado como política econômica do novo Estado chileno, né? Então, isso nunca tinha acontecido da forma tão radical como aconteceu na América Latina, que foi a adoção do neoliberalismo, das privatizações, as famosas 7 modernizações do país, etc. Então, não é nem de longe, né, o que o Paulo Guedes apresenta como proposta, se é que ele tem alguma proposta de economia para o país. O Cates é um político que vem do mundo empresarial, burocrático, etc., e está sendo capaz de articular setores intelectuais, políticos, que estavam, né, subterrâneos e que agora reaparecem, entram no jogo eleitoral e levam contestações, como aconteceu em todos os debates, mas isso, na política, o que importa é o resultado, né? Se você faz uma oposição política e tem como destronar o outro, mas ganhar os frutos desse embate, muito bem. O que nós estamos vendo no Chile é que a esquerda foi se fragmentando, a centro-esquerda também, e tudo isso faz com que a direita tenha uma força extraordinária. Direita extremada e direita moderada no Chile hoje estão perto daqueles 44% que o Pinochet teve no plebiscito de 88. Né? Então, enquanto isso, nós temos lá um candidato, que é o Eduardo Artés, que é simplesmente um candidato do Partido Comunista de ação proletária, ou ação popular. Quer dizer, que tem 2% dos votos, 2,5% dos votos na última pesquisa. É um candidato que apoia a Coreia do Norte. Né? Então, assim, se a gente estava falando aqui do PC, que fez lá uma carta apoiando a Nicarágua e que depois, né, os seus parlamentares falaram, não, espera aí, assim, não é assim e tal, vamos recuar, está errado. Mas você tem um outro setor que é ultraminoritário, mas que está lá disputando, já disputou a eleição passada, está disputando essa eleição, que é esse outro PC. E a outra curiosidade é que tem um candidato também, o Franco Parisi, que tem 10% do eleitorado, que tem o segundo maior partido em nome de filiados, em número de filiados, porque o primeiro é o PC. O maior partido em número de filiados no Chile é o Partido Comunista. Depois é o Partido de la Gente. E esse sujeito, que é um acadêmico, Franco Parisi, está nos Estados Unidos disputando a eleição presidencial chilena, vivendo na Califórnia. E não se digna a ir. E ele tem 10% na pesquisa, Vila. Olha isso. Olha a razão pela qual um candidato de extrema-direita chega com possibilidade de vitória depois da grande explosão política de participação de 2019. É um processo com muitas variáveis e tem que prestar atenção em todos esses dados. Legal, mas olha, muito obrigado, o professor Alberto Ajo, por mais essa entrevista no meu canal. O Ajo tem uma facilidade de exposição muito grande, conhece profundamente lá o Chile, né? Apresentou aí, por exemplo, essa eu não sabia do candidato que está na Califórnia, candidato a presidente. Eu já vi loucuras aqui, já vi o Cabo Daciolo aqui, agora esse daí eu já ou seja, a disputa tem 7 candidatos, mas só 6 aparecem para o debate ao vivo. É inacreditável. E a televisão, corretamente, não abre espaço para ele entrar com vídeo. Então, olha, isso não.
Você pode ser candidato assim, mas com a gente não. É isso. É inacreditável. Ágio, muito obrigado mesmo aí por mais essa entrevista, bela entrevista, e esse painel que você deu analiticamente, mostrando as contradições aí da democracia chilena. Vamos ver agora o que vai dar no dia 21 e depois no segundo turno. Muito obrigado, então. Um abraço, Vila.